Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem com vocês? Professor Ronan na área, como é que vocês estão? Bom, eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de uma nova funcionalidade do nosso site. Eu agrupei as informações atinentes às principais bases de dados para quem trabalha com geoprocessamento, seja ele agrícola, seja ele ambiental. Quem já faz isso sabe que é importante utilizar bases de dados que são consideradas consistentes e é necessário você ficar procurando essas informações. Então nós temos aí as bases de dados do IBGE, da Agência Nacional das Águas, da Embrapa, do MAP Biomas, do INPE, bases de dados internacionais. Então, para facilitar, para tornar mais dinâmico o nosso trabalho, eu resolvi agrupar os principais arquivos, sejam eles os arquivos vetoriais, os shapefiles, os arquivos matriciais, os raster, os arquivos com extensão CSV também, né, as tabelas onde a gente precisa identificar valores de feições, manipular essas informações. Então, todas elas estão separadas em um lugar no nosso site. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver? Bom, então vamos lá. Procurar no Google pelo endereço Dronamazon. O link é dronamazon.com.br. Nós acessamos aqui banco de dados. Temos aqui os principais bancos de dados e os arquivos mais comuns de uso para o geoprocessamento da área agrícola e ambiental. Então, vamos utilizar um exemplo baixando os dados de uso e cobertura do solo da coleção 9 do MAP Biomas. Essa coleção ela tem uma série histórica que vai de 1985 até 2023. Então, basta que eu clique com o botão esquerdo do mouse sobre a palavra uso e cobertura do solo e automaticamente começa a ser baixado o arquivo para o seu computador, para a sua área de downloads. É um arquivo grande, né? Quem trabalha aí com geoprocessamento já está habituado com isso. Esse arquivo ele tem aproximadamente 1 GB de tamanho e a gente vai aguardar que ele seja descarregado no nosso computador. Não é um arquivo compactado, é um arquivo raster grande mesmo, né? Vamos esperar um pouquinho aí. Bom, chegou. Eu vou abrir a minha pasta onde se encontra o arquivo, né? A pasta de downloads. Nós temos aqui, ó, Brasil Coverage 2023, né? Cobertura do Brasil 2023. Eu vou ajustar o meu explorador de arquivos aqui para abrir junto com o QGIS, dividindo a tela. Então nós temos aqui, ó, a camada raster, o arquivo TIFF, de uso e cobertura do Brasil 2023, obtido a partir do MAP Biomas, coleção 9. Botão esquerdo, basta que eu arraste aqui para a área de camadas, e temos então, né, uma camada do Brasil com uso e cobertura do solo. A gente pode colocar aqui um arquivo sobrepondo esta camada com uma área de interesse, um município, por exemplo. Eu também vou buscar este arquivo lá no site. Aqui embaixo nós temos os links do IBGE com camadas importantes, camadas do nosso interesse. Uma delas é esta camada aqui, ó, municípios do Brasil. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês o que seria necessário fazer para que você tivesse acesso a essa camada.
para tê-la, você precisava encontrar no site do IBGE este caminho. Um Google do IBGE, botão esquerdo. Neste menu sanduíche, botão esquerdo, Geociências, Organização do Território, Malhas Territoriais. No próximo link, você clicaria em Malha Municipal. Aqui, ó, nós temos acesso aos municípios do Brasil, as unidades da federação, temos separados por estado também, tá? Então, para ter o limite político-administrativo dos municípios brasileiros, você precisava seguir este passo. O que é a facilidade que a gente desenvolveu aqui no site, né? Para você ter todas essas informações reunidas em um único lugar. Então, para ter este arquivo, você clica com o botão esquerdo sobre o link Municípios do Brasil, ele começa a baixar para a sua pasta de downloads, é um arquivo menor, o arquivo de uso e cobertura ele é 5 vezes maior do que este arquivo do IBGE. Então, chegou o arquivo aqui, também na minha pasta de downloads, é um arquivo zipado, e eu preciso descompactá-lo. Então, botão direito, eu utilizo o WinRAR. A gente vem aqui embaixo, extrair para BR Municípios 2024. Ele vai extrair todos os arquivos para uma pasta que tem o mesmo nome, fica mais fácil de encontrar. E eu vou deletar este arquivo que eu baixei do IBGE, zipado, e vou permanecer apenas com o meu arquivo de interesse. Novamente, eu vou dividir a tela aqui com o QGIS. Vou abrir a pasta BR Municípios 2024 e você vai ver que tem mais de um arquivo aí. Então, o arquivo que interessa para a gente é um arquivo vetorial, um shapefile, e todos esses outros arquivos aqui, eles estão associados a este vetor, né, como dados, por exemplo, de posição. Então, a gente arrasta a extensão SHP de shapefile lá para o QGIS, ó, para a área de camadas do QGIS. Não aconteceu nada porque ela ficou embaixo da camada de uso e cobertura. Então, se eu colocar ela aqui para cima, botão esquerdo, e arrastar lá em cima, ela sobrepõe ao raster de uso e cobertura. Agora, eu posso selecionar um município qualquer, fazendo isso de duas formas, né? Se eu conheço a região, eu posso aproximar para a camada, habilitar esta função aqui, ó, de identificar feições e clicar em cima de um município qualquer, né? Se você conhece a região, você identifica o município pelo polígono formado aqui no vetor, né? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, Paragominas, Ulianópolis, Rondon do Pará, Altamira, né? Itaituba. Então, se eu clicar aqui em cima, por exemplo, Paragominas, né? Deixa eu marcar aqui, ó, marca a camada primeiro, tá? O shapefile BR Municípios. Está habilitado aqui a identificação de feições, e agora sim, se eu clicar aqui em cima de Paragominas, vai aparecer aqui, né? Tudo que está associado ao símbolo deste vetor vai ficar descrito aqui, né? O nome do município, o código de origem, a região, ok? A unidade da federação, o código da unidade da federação. Então a gente tem aqui, ó, identificando feições, observando esses polígonos, né? Ulianópolis, Marabá, Paragominas, Dom Eliseu, Tucuruí, Novo Repartimento e assim sucessivamente, né? Se você não é familiarizado com a região, é uma área nova onde você está fazendo o levantamento, você pode procurar o município pelo nome, acessando a camada vetorial, botão esquerdo, botão direito, abrir tabela de atributos.
Então, associado àquele arquivo SHP, como eu falei para vocês anteriormente, a gente tem vários outros dados, né, que são ligados com aquela camada. E um deles é esta tabela aqui, ó, com o nome dos municípios separados por região, por unidade da federação, por estado, tá? Então a gente tem a possibilidade de clicar sobre uma coluna qualquer para classificá-la, para ordená-la. Então eu ordenei aqui por unidade da federação, pela sigla da unidade da federação, né? As unidades da Federação do Brasil em ordem alfabética. Para identificar um município que não esteja aparecendo aqui, você pode filtrar, usar essa opção aqui, ó. Selecionar, filtrar feições usando forma, ou a tecla de atalho Ctrl F. No botão esquerdo, você precisa procurar aqui no nome do município. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, Uberlândia. Uberlândia. Clico com o botão esquerdo sobre o nome Uberlândia e venho aqui, ó, selecionar feições. Se eu minimizar a tabela de atributos, eu vou ver aqui no mapa, né, o município de Uberlândia selecionado já. Para afastar este município, eu posso clicar aqui, ó, com o botão esquerdo sobre a camada de todos os municípios brasileiros, botão direito e aproximar para a camada. Está aqui. Uberlândia está aqui embaixo. Então esta feição está selecionada. Para utilizá-la, eu vou fazer o salvamento desta feição da seguinte forma. Botão esquerdo sobre a camada BR Municípios 2024, botão direito, exportar, guardar elementos selecionados como. Então ele vai selecionar esta camada que está marcada, o polígono do município de Uberlândia, vai abrir uma nova janela, eu checo qual é a extensão que eu quero salvar este polígono, eu vou manter este formato shapefile ainda, que é o mesmo formato de onde eu baixei os dados dos municípios do IBGE. Vou clicar aqui em 3 pontinhos e vou criar uma pasta aqui no diretório D, chamada de mapeamento. Dou um duplo clique e vou criar uma nova pasta chamada de camadas, para organizar todos os meus dados. E vou chamar esse limite político administrativo de Uberlândia, sem acento, para evitar conflitos. Salvar, ok. Muda de cor o município de Uberlândia, indicando que a operação foi realizada. E agora, ó, se eu desmarcar aqui o raster de uso e cobertura e desmarcar o vetor BR Municípios 2024, sobra apenas o município de Uberlândia, que é o município da minha área de interesse para fazer uma avaliação do uso e cobertura. Novamente, se eu clicar com o botão esquerdo para selecionar a camada, botão direito e aproximar para a camada, eu tenho aqui bem representado, preenchendo toda a tela do meu programa com o município em questão. Eu vou fazer outra coisa, que é tirar este fundo rosa e deixar apenas as linhas do município de Uberlândia. Então eu seleciono a camada, duplo clique com o botão esquerdo, venho aqui em simbologia, preenchimento simples, botão esquerdo, cor do preenchimento nessa caixa de seleção, botão esquerdo,
e clico nesta opção aqui, ó, preenchimento transparente. Botão esquerdo, um clique, venho aqui embaixo, aplicar, ok. Então pronto, agora a gente tem aqui, ó, o limite político-administrativo de Uberlândia, né, o polígono do vetor aqui, ó, sem um preenchimento. Se eu habilitar novamente o raster de uso e cobertura, olha o que acontece. A gente não vê a linha de Uberlândia, porque a linha preta se confunde, né, com a coloração preta da camada raster. Ela passa bem aqui, ó, neste rio, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu teria que fazer alguns ajustes, como projeção, correção, tá? Mas não é o objetivo. Nosso objetivo é mostrar como utilizar no site o link com a base de dados para você obter esses dados e fazer algum processamento a partir da informação contida lá. Então eu vou recortar o uso e cobertura do solo do Brasil para o limite do município de Uberlândia, ok? Para isso, eu venho aqui, ó, em raster, extrair, recortar raster pela camada de máscara. Eu vou identificar como camada de entrada o raster de uso e cobertura, botão esquerdo, aqui na caixinha de seleção, ó, tá? Como eu estou trabalhando só com esta camada, aparece, né, ela aqui. Se eu estivesse trabalhando com outros raster, eles apareceriam aqui. Projetos muito grandes, nós temos aí 10, 15 raster aparecendo aqui, né? Como a gente só tem ele, é ele que aparece. Botão esquerdo. Camada máscara é a camada onde eu vou recortar este raster. Então a gente está identificando o uso e cobertura do solo do município de Uberlândia. Então eu vou selecionar essa camada vetorial, né, Uberlândia, que foi a camada que eu exportei a partir da camada BR Municípios do IBGE, né? Não vou mexer com SRC, nada aqui. Vou ajustar aqui, ó, atribuir valor sem dados, eu vou colocar -9,999. Tá? Eu não uso zero, porque dependendo do que você for fazer no seu processamento, às vezes o valor zero te interessa, ok? Nesta SRC, depois a gente grava um vídeo explicando direitinho sobre esse sistema de coordenadas, tá? Como eu disse, não é o objetivo nosso. O objetivo é mostrar como obter as informações a partir das bases de dados, que estão todas agrupadas, mastigadinhas para vocês lá no site, Drone Amazon. Então vamos recortar sem salvar, tá? Vou deixar temporário aqui. Se eu desabilitar o uso e cobertura, olha que legal. Nós temos agora a camada raster de uso e cobertura do solo do ano de 2023 recortada para o vetor de Uberlândia, né? Então nós temos aqui o uso e cobertura do solo somente do município de Uberlândia. A gente pode colocar a legenda agora do Map Biomas. Já dá para a gente observar de antemão que nós temos dois números aqui, né? Intervalo contínuo aqui, ó, o número 3, o menor número, e o número 48. Esses números se referem aos códigos das legendas do Map Biomas, né? Então eu venho aqui, ó, botão esquerdo, duplo clique. Na simbologia, eu vou procurar um arquivo QML, que seria a legenda do Map Biomas. Eu também vou deixar disponível para vocês lá no site essas legendas, tá? Alguns arquivos QML, eles estão em inglês. Eu tenho um arquivo em português já, que posso disponibilizar para vocês, um traduzido,
Então eu vou procurar esta legenda. Eu venho aqui embaixo em estilo, carregar estilo, 3 pontinhos aqui em cima, para identificar no arquivo aonde está essa minha legenda. Então eu tenho ela aqui já, ó, tá? Brasil Coverage 2023, né? Brasil Cobertura 2023. Então se eu clicar com o botão esquerdo sobre ela, clicar em abrir, clicar em carregar, clicar em OK. Então tá aqui, ó, o uso e cobertura do solo do município de Uberlândia, de acordo com a coleção 9 do MAP Biomas. Cada cor dessa representa um código na legenda, né? Então, se eu vier aqui novamente, ó, em identificar feições e clicar sobre qualquer cor, aqui, por exemplo, aparece um número associado a esta cor. Então, 39. A cor rosa no mapa, né, indica que o uso e cobertura desta região é referente ao valor 39. Este valor, ele é um número associado a um uso e cobertura, que seria, neste exemplo, para a soja. Como é que a gente sabe disso? Basta que você venha aqui, ó, no raster recortado, você tem a legenda, e se você der um duplo clique nesse raster, você vai ver que a esta legenda existe um número, né? Então vamos procurar aqui, ó, o número daquela feição. 39 se refere à soja nesta legenda. Então cada cor dessa tem um número e a este número se relaciona um uso e cobertura. O que seria o vermelho? O vermelho, que é o código 24, se refere à área urbana. Então vamos procurar aqui, ó, código 24, área urbana. Outras tonalidades de rosa, por exemplo. O que seria esta área aqui, ó, código 41. Vamos lá, um duplo clique, código 41. Outras culturas temporárias. Então, provavelmente seria uma área com milho, por exemplo, né? Ele não aparece aqui na legenda o milho, tá? Então, eu tenho para cada cor dessa um uso e cobertura. O que seria esta aqui, ó? Essa cor púrpura aqui, ó, 47. Duplo clique, citrus. E assim sucessivamente. As áreas de pastagens são essas áreas amareladas aqui, ó. Eu acho que esta aqui é de pastagens. Código 15, pastagens, ó, né? Ó, código 15, valor 15 são as áreas de pastagem. Esse amarelo claro, código 21, duplo clique, mosaico de usos, né? Então são áreas agrícolas aí onde se misturam diversas atividades agrícolas. Ok? Então tá aí, de bandeja, né? Os arquivos importantes para você trabalhar nos seus mapas. Nós vemos 2 arquivos interessantes. Um seriam os limites políticos administrativos do IBGE e o outro, o uso e cobertura do solo de todo o Brasil, obtidos a partir do IBGE e MAP Biomas, respectivamente. Está tudo lá, dronamazon.com.br. Deixa eu ver se eu acho o arquivo KML traduzido já. Então vamos lá, mais uma vez, duplo clique na camada raster recortada. Vamos vir aqui, ó, em estilo, carregar estilo, 3 pontinhos,
Código, legenda. Aqui. Estilo QGIS, coleção 9 Brasil. Abrir. Carregar estilo. Ok. Pronto. Tá aqui, ó. Tá? Então, se você vier aqui nessa área marrom, né? Está selecionado aqui, o identificador de feições, né? Identificar feições, botão esquerdo, valor 9. O que seria o valor 9? Restinga arbórea. Então, para cada valor, né, é associado uma legenda. 3, formação florestal. 4, formação savânica. 5, mangrove, lá no inglês, né? E assim sucessivamente. Ó. 21, mosaico de usos. O 15, a pastagem. 20, cana de açúcar. 62, algodão. Ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. A gente juntou essas bases de dados num site só para facilitar, para agilizar e a gente não ficar precisando procurar aqui e acolá esses dados. Se você gostou dessa informação, eu te peço que você curta este vídeo, compartilhe com um amigo que tem interesse por este assunto e envie alguma dúvida que você eventualmente tenha e que eu possa te ajudar. Se eu souber, eu vou responder com o maior prazer. É isso aí. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!